Bem, pessoal, tudo bem? Difícil essa situação, né, que nós estamos vivendo. Espero que esteja todo mundo bem. E eu queria, para dar início à segunda parte do programa, que é sobre gestão de bens comuns, que é um tema tão importante para o debate ambiental, eu queria fazer uma introdução conceitual, analítica, para ajudar vocês nas leituras que vão se seguir agora, né? E aí, tentando ser o mais objetivo dentro desse contexto nosso, né? E aqui tentando apresentar para vocês as principais ideias aqui para orientar o debate, a discussão, a leitura sobre bens comuns, né? Então, para fazer essa discussão, é importante que a gente entenda que a definição de um bem, né, no sentido da sua natureza, depende, obviamente, de características intrínsecas ao bem, sem dúvida, que dependendo da característica do bem, você tem particularidades, né, que definem o bem. O bem também é definido, e principalmente definido, pela forma como ele é usado, a forma de uso desse bem, e também a forma como ele é provido, né? Ou seja, a provisão, a forma de provisão e de uso vai definir a natureza do bem, né? O provido, a gente poderia dizer também o direito de propriedade que nós temos sobre esse bem. Então, por exemplo, né, a gente pode fazer uma primeira distinção entre o bem chamado público e o bem privado. A gente pode ter uma cadeira, né, um cavalete. Esse cavalete é privado, né? Por quê? Porque eu detenho a propriedade sobre ele. Então aqui a propriedade é privada. Mas se esse mesmo cavalete estivesse lá na Unirio, onde eu dou aula também, que é uma universidade pública, que é propriedade estatal, esse cavalete seria público, né? Então, o que define a natureza do bem, na verdade, é bem menos as características intrínsecas ao bem e mais a forma como é provido esse bem. Agora, além disso, tem a discussão sobre o uso do bem. Ou seja, a forma de utilizá-lo. Se eu pego esse cavalete que está lá na Unirio, pego esse cavalete aqui, vamos supor que eu trouxe o cavalete da Unirio para fazer essa aula aqui com vocês. Eu estou fazendo um uso privado do cavalete, né? Então, é o mesmo cavalete, mas ele deixa de ser público porque eu estou privatizando esse cavalete. E o que significa eu privatizar o cavalete, né? Ou seja, o que significa a questão do uso? Como é que a gente trabalha a dimensão do uso do bem, né? Tem um autor, que é o Paul Samuelson, que é um economista, que escreveu um artigo que ficou muito influente discutindo o que é bem público e o que é bem privado, né? E aí ele vai discutir a diferença, né, de que o bem público ele é não divisível pelo uso, ou seja, eu posso usar um bem, né, o próprio cavalete, vou estar lá na Unirio usando o bem, eu não diminuo a quantidade desse bem para o uso de outra pessoa. É dito não divisível, ou também se usa a ideia de não rivalidade de consumo. Ou seja, você pode consumir que isso não diminui a quantidade desse bem para o uso de uma terceira pessoa, ou do meu uso, né, também. E não exclusivo, né? Ou seja, o bem, ele pela parte do uso, ele é não divisível, mas também ele é não exclusivo, ou seja, ninguém pode ser excluído do uso daquele bem. Ou seja, se ele é público, a princípio todos teriam acesso ao uso daquele bem, tá certo? É claro que no serviço público, por exemplo, você tem regras para o uso, mas aquele bem é público
e, portanto, de uso não exclusivo. O bem privado seria exatamente o oposto, né? Nós teríamos um bem de caráter exclusivo e ele seria divisível exatamente porque se eu estou aqui dentro de casa usando esse cavalete, esse flip chart, né? A princípio alguém poderia usar, mas usaria se eu permitisse, né? Então ele é divisível por conta do efeito de exclusividade, né? Eu não estou diminuindo a quantidade de cavalete ao usá-lo, mas estou subtraindo a possibilidade de que outro use, né? Bem, esses são os dois tipos puros. Nós estamos falando aqui de tipos ideais, né? De tipos puros. Claro que há matizes, né? Há variações nessa classificação, nessa tipologia, nessa tipificação. Nós vamos ver o texto do Garret Hardin, que vai trabalhar sobre a ideia dos comuns, o bem comum. Então, o que diferiria o bem comum aqui na visão do Hardin, que é o texto que eu vou passar para vocês, vou pedir para vocês lerem, para discutir exatamente isso aqui, né? O Garret Hardin escreveu esse artigo em 1968, o artigo A Tragédia dos Comuns, The Tragedy of Commons. E nesse artigo, ele vai discutir exatamente que a tragédia, né? E aí eu vou perguntar para vocês, né, na tarefa 2 aí, o que é essa tragédia, mas já vou dar pistas aqui para vocês, né? Mas se a gente for pensar na perspectiva do Hardin, a ideia do comum seria, do ponto de vista da provisão, do direito de propriedade, na verdade seria a ausência de direito de propriedade. Tá? Ou seja, seria um bem de livre acesso. A atmosfera é um bem comum, né? De livre acesso, né? Não há um direito de propriedade que define o uso, a forma como o bem é provido, é distribuído, né? Então, uma ausência de direito de propriedade. E o Hardin vai discutir exatamente que esse direito, essa ausência de direito de propriedade, no caso de bem comum, vai levar então a um uso de que tipo? Por um lado, ele é não exclusivo, tal como um bem público, né? Ele é não exclusivo, mas por outro lado, ele é divisível. Ele é divisível. Por que ele é divisível? Porque ao usar a atmosfera, a gente pode estar diminuindo a quantidade de ar respirável, de oxigênio, para o uso de outras pessoas. Por exemplo, uma fábrica que polui, que emite poluentes particulados na atmosfera, está suprimindo, reduzindo a quantidade de ar respirável para o restante da sociedade. Então nós teríamos uma divisibilidade, e aí que entra o debate dele sobre a tragédia dos comuns, mas eu não vou fazer aqui o spoiler do artigo, quer dizer, já fiz um pouco, né? Mas para que vocês tenham uma ideia de que na ausência de um direito de propriedade, na ausência de uma regulação, a gente tem a predação, né? O uso predatório e que leva à depredação, à ruína, à tragédia do comum. Bem, há outros dois tipos, né, que a gente, a partir da literatura, pode indicar, identificar, e que tem a ver com a sequência das conversas que faremos nesse eixo gestão de bens comuns, né? Por hora, eu vou deixar aqui só indicado que seriam os bens tributáveis,
e os bens coletivos. Ou, se vocês quiserem, comunitários. Sobre esses dois bens, eu vou deixar para a próxima tarefa, a próxima aula, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem bem. Espero que vocês tenham entendido basicamente aqui a discussão, né? Quem quiser já tentar responder como é o uso do bem tributável, como é o uso do bem coletivo, como é o direito de propriedade sobre o bem tributável, como é a provisão do bem tributável, como é o direito de propriedade sobre o bem coletivo, o direito de propriedade sobre o bem coletivo, fiquem à vontade de avançar um pouco nessa reflexão, né? Mas a gente vai conversando, tá bom? Um abraço, fiquem bem, se cuidem, estamos juntos.